Com certeza foi exaltado com esse louvor. E Deus merece todo o louvor e toda a adoração. E antes de mais nada, eu queria dizer para a congregação que dos pecadores eu sou o maior. E que eu estou aqui relutante, semana toda, agoniado. Porque quando a gente ocupa um lugar desse, aqui, pesa grande responsabilidade sobre os nossos ombros, porque todos os dias nós cometemos pecados. Todos os dias nós falhamos na presença de Deus. O querer fazer o bem está dentro de mim, do meu coração. Deus coloca isso. Mas muitas vezes você e eu não conseguimos fazer. E aí fica martelando na mente coisas que nós fazemos. E às vezes deixamos de fazer. Mas eu sempre procuro colocar na mente aquilo que Davi colocou lá em Salmo 51. Senhor, cria em mim o coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vou falar hoje sobre o tema, tá ali as caras, os rostos de todos os personagens que vão estar sendo abordados durante a semana toda. E hoje eu vou falar do Ney. Vocês conhecem o Ney na Bíblia? O Neemias. Eu vou falar do Ney. E eu queria dizer para vocês, começar inicialmente, o acompanhamento dos textos está em Neemias, do 1 até o 11, verso 11. E eu gostaria de ler até, para que a gente possa estar por dentro do sermão, e conforme for desenvolvendo o sermão, que Deus possa falar no nosso coração e nós possamos tirar lições importantes espirituais. Neemias capítulo 1 diz assim: Neemias ora por Jerusalém. Todos acharam? Amém. Amém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislau, dentro do calendário judaico, né? No ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. E então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro de Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido, daqueles que não tinham morrido e que haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. E contaram também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e nada comi. E fiz a Deus essa oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço de dia e de noite em favor de nós, em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos o quê? Neemias reconhece, ele diz: eu tenho pecado com os nossos atos,
temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Então, nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. É uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia, a história de Neemias. E eu gostaria de fazer essa introdução. O que você tem colocado no seu coração? Como você gosta de sonhar? Seus pensamentos. Neemias estava no exílio e em uma boa condição, mas o seu coração não estava no exílio. Ele estava lá, mas o seu coração estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Deus, no qual Deus havia feito muitas manifestações de poder. E Jerusalém, principalmente o templo de Jerusalém, de mármore branco, quando o sol do Oriente batia naquele templo, ele parecia que era todo revestido de ouro, porque aquela luz incidia naquele mármore. Aquilo era um orgulho para a nação. Temos que ter os nossos pensamentos e planos ligados ao sucesso e ao crescimento da igreja. Esse deve ser o nosso pensamento. Devemos fazer a seguinte pergunta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias. Está aberto já, eu acho, em Neemias, né? Capítulo 1, verso 2. Aquele texto que eu li: Anani e seus irmãos chegaram a ajudar com o grupo de judeus, e então eu pedi notícias de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro. Neemias, ele ficou interessado, ele ficou preocupado. Ele disse: como vai? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Como vai? Como você vai? Como você está indo? E como nós estamos? E nós? Pensamos na Nova Jerusalém? Pensamos nos irmãos que não têm vindo, têm falhado na casa de Deus? Pensamos na missão? E eu quero dizer para o Gilmar, cadê o Gilmar? Quero dizer para o Gilmar, quero dizer para o irmão Francisco. Algumas pessoas têm estudo bíblico à tarde, e eles planejaram com bastante oração fazer esse trabalho. Eu quero dizer para o irmão, para os irmãos, mesmo que tenha só vocês dois para fazer esse trabalho, que a igreja não compareça, vamos colocar essa hipótese aqui, né? Cada um deve ter, talvez tenha alguns compromissos, outros não querem ir mesmo, e assim a gente já sabe algumas coisas assim, algumas hipóteses. Vão, façam o trabalho de Deus mesmo assim.
Eu estarei nesse horário dando estudo bíblico lá no Idilene e fazendo algumas visitas. Outros estarão talvez visitando outras irmãs que estão aí às vezes meio adoentadas. Mas o importante é que você não fique em casa. Faça alguma coisa para Deus. Sabemos também que alguns têm algumas restrições devido ao marido que não é convertido ainda, a mulher, a esposa que não é convertida ainda. Então tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, como diz. Mas de alguma forma pense em Deus, evangelize e leve a missão adiante. George Bernard Shaw, ele cita o seguinte pensamento: o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é eu odiar o meu semelhante, é eu ser indiferente com ele. A indiferença, irmãos, é terrível. Você ser indiferente que a pessoa de repente falar contigo alguma coisa e você fazer de conta que nada é nada. Você já foi tratado assim? Com indiferença? Alguém já se sentiu assim? É um sentimento terrível. É melhor desse uma pancada na cabeça do que a indiferença. É o que às vezes acontece quando nós oramos a Deus e parece que Deus não responde a nossa oração. Parece que Deus nem existe. E a gente se pergunta: Deus pede para orar, mas Deus não fala comigo. E alguns pedem, como eu também já pedi para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como era no tempo antigo, que Moisés ouviu a voz de Deus, Elias ouviu a voz de Deus, né? Esse é talvez um dos sonhos que a gente tem. Mas Deus deixou a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E nós precisamos estar em contato com ela. Então, o pior pecado seria a indiferença. E essa é a essência da desumanidade. A indiferença. A igreja de Deus é considerada como a menina dos seus olhos. E no livro Testemunhos, na página 15, diz: testifico aos meus irmãos e irmãs da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo, por mais deficiente que seja, por mais defeituosa que seja, é o único meio pelo qual Deus confere tamanha atenção, suprema atenção. E é por mim e por você que Jesus morreu. E somos nós que temos que terminar a obra de Deus. Não é o Gilmar que tem que terminar a obra de Deus. Não é o pastor Parupi que tem que terminar a obra de Deus. É eu que tenho que terminar a obra de Deus. E aí eu tenho que fazer uma reflexão: se eu estou sendo fiel com Deus ou se eu não estou sendo fiel. Se eu estou falhando, em que ponto que eu estou falhando? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer as seguintes coisas. Pense no que Deus pensa. Sonhe para você, o seu sonho, aquilo que Jesus sonha. Lute pelas mesmas causas que Jesus lutou. Ame o Deus que te ama. Honre o Deus que te honra. Dê atenção ao Deus que te dá atenção. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Capítulo 4.
capítulo 4. Eu vou ler na Bíblia em linguagem de Jó, mas aqui diz assim: depois de Paulo explanar os conselhos ali, Paulo diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo aquilo que é bom e que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo aquilo que é puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E Deus nos dá a paz, e Deus dá a paz, estará em vocês. Então, o que nós devemos ter como pensamento? Devemos sonhar o sonho de Deus, lutar pelo Deus que luta pela gente, amar, honrar. Como que deve ser o nosso pensamento? Faça para si as seguintes perguntas antes de qualquer ação que você vai tomar. O que eu vou fazer? Ou o que eu vou decidir fazer? Primeiro, é verdade? O que eu vou apoiar é verdadeiro? Essa é a primeira coisa. É respeitável? É puro? Traz para mim pureza? É amável? Me conduzirá para a fonte do amor, que é Jesus Cristo? É de boa fama? Tem virtude? E transmite um louvor agradável a Deus? Então todas essas coisas devem ocupar o nosso pensamento. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Num dia qualquer do mês de Quislau, meados mais ou menos de novembro de 444 a.C., foi que aconteceu essas coisas. Foi num dia qualquer que Moisés saiu como pastor de ovelhas e voltou com o chamado do Egito. Foi num dia qualquer que Davi saiu para o trabalho do curral e voltou do caminho aberto, com o caminho aberto para o trono de Israel. Foi num dia qualquer que outros, como Tiago, André, Pedro e João, estavam consertando as suas redes lá na beira do mar da Galileia. E Jesus fez o chamado para eles: venha, que eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Nós nunca vamos saber por completo os planos de Deus, o que Deus tem e o que Deus sonha para mim e para você. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos vislumbrar tudo aquilo que Deus sonha para nós. E Deus quer nos levar para a Nova Jerusalém. Deus quer nos levar para a Nova Canaã. Deus quer conquistar o seu coração e conquistar as pessoas. Neemias, ele conseguia ver o que Deus via. Ele conseguia ver o que Deus queria que fosse feito. Deus escolheu a quem Ele quis. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te escolheu. Você não vem para cá, para a igreja, para simplesmente ver um irmão que você há algum tempo não vê mais. É claro que faz parte. Mas se você veio para cá, porque no teu coração Deus colocou a adoração. Amém? Amém. Você veio para cá para adorar a Deus. Para adorar a Deus. E esse deve ser o nosso pensamento. Isaac foi escolhido e não Ismael. Jacó e não Esaú.
no caso de Ismael, Isaac e Ismael, ele viu o altar sem cordeiro. Jacó e Esaú, Jacó lutou com Deus. E ele venceu. Ele alcançou a bênção, não que ele venceu a Deus. Ele alcançou a bênção que ele tanto queria. E talvez é isso que você está buscando hoje, nessa manhã. Uma resposta de Deus. Salomão, não Adonias, foi quem pediu sabedoria para Deus. Pedro, Tiago, João, não os outros 9 discípulos que viram a transfiguração no monte de Jesus no monte. E o que Deus vê agora? O que Deus vê agora? Existem muitas coisas que nós enxergamos mais do que Deus vê em nós. O que Deus está vendo nos nossos relacionamentos pessoais? O que Deus vê num relacionamento jovem? Ou num relacionamento entre casais? Será que Ele vê o marido forçando a esposa a fazer uma coisa que não é para fazer? Ou a mulher, de repente, fazendo alguma coisa que não é agradável e colocando o marido em xeque-mate, e ele vai fazer porque ama aquela esposa ali? Será que tem algum jovem em ruína, algum casamento em desgraça, alguma igreja em desprezo? Deus pode fazer uma transformação no teu coração. Deus vê os casamentos em ruína, jovens em ruína. Deus vê as portas de um casamento arruinado. Deus vê gente vivendo na miséria espiritual. Mas Deus, Ele sempre dá um escape. Deus, Ele dá o poder para quem consegue ver as necessidades do povo. E se nós conseguirmos ver a necessidade do povo, nós com certeza seremos vitoriosos. Mas onde que eu quero encaixar todas essas perguntas, todas essas coisas? No sermão de Neemias aqui. Os muros haviam sido destruídos. Os portões haviam sido queimados. Deus precisava agora reconstruir todas essas coisas que foram desfeitas. O templo foi destruído. E a adoração, o lugar de adoração deles foi destruído. Deus precisa renovar o lar e restaurar a fidelidade. E quando eu falo em fidelidade, não é só fidelidade na questão dos dízimos e das ofertas. Não é só fidelidade na questão matrimonial. É fidelidade naquilo que é pequeno. É fidelidade naquilo que é detalhe. E o que seriam esses detalhes? Poderiam ser esses detalhes. A lição que eu não compro. A lição que não é estudada. O culto que não é feito. Tem um programa ouro pela internet mesmo, pode pegar. O pastor, ele faz pôr do sol. Um culto de pôr do sol. Via televisão. E ontem na minha oração, Senhor, toda a vida tenho que fazer sozinho meu culto. Aí quando eu liguei lá, estava começando, né? Pôr do sol. Cantamos o hino lá, depois é feita uma meditação na Bíblia. É feito um ano bíblico, um capítulo é meditado e destrinchado ali. E também o acompanhamento do livro Lar Adventista. E é isso que nós devemos fazer. Quando alguém vê claramente o dever, não tome liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de cumpri-lo. Senhor, manda outro, porque eu não sei fazer isso. Mas também o cara não coloca à disposição de Deus e não diz: eis-me aqui, Senhor, eu não sei fazer, mas se tu me ajudar, eu vou fazer. Antes deve, com o espírito de humildade e submissão, rogar forças e sabedoria divina para satisfazer as exigências do dever, patriarca e profeta. O lema que o clube vem trazendo esse ano
que o Roberto tirou do Espírito de Profecia é o seguinte, isso cabe para nós. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Neemias, ele, tendo ouvido as palavras, ele se assentou e chorou. As emoções fazem parte das pessoas e elas sempre nos alcançam. De certa forma, sempre nos alcançam. Pelo que você tem chorado? Você chorou essa semana? Você tem chorado? Olha, o choro pode ser de felicidade, até listei aqui algumas coisas. Pode ser de tristeza, pode ser de abandono. O choro pode ser de alguma perda. O choro pode ser de algum ganho. Pode ser um choro de alegria por um grande amor. Pode ser de ódio. Já viu uma pessoa chorar de ódio? Chega até a ranger os dentes. Pode ser de uma boa notícia. Pode ser de uma má notícia. O choro está intimamente ligado com as nossas emoções e isso é coisa que faz parte da nossa vida. Mas também tem coisas secundárias que são secundárias. Neemias chorou porque os muros haviam sido derrubados. Neemias chorou por Jerusalém. E quando diz que Neemias chorou por Jerusalém, você não lembra de outro texto bíblico que diz, lá em Mateus, que Jesus, quando ele olhou para Jerusalém e viu aquela situação ali, a situação do povo, a situação do templo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e persegue aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês? Quantas vezes eu quis fazer isso como a galinha faz com seus pintinhos? E é legal de ver, né? Uma galinha tudo piando ali, de repente tem um perigo e ela já abre assim, eles vão tudo para baixo. É isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos protegidos e guardados debaixo das asas dele. Um pai não deseja mal para o seu filho. E se um dia um pai desejou mal para o seu filho, é porque não é pai. Ele chorou, né, por essas coisas. E os muros tinham sido derrubados ali, mais ou menos em 586, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E somente em 444, que é a contagem decrescente, né, eles foram reconstruídos. Sabe quanto tempo demorou para eles reconstruir o templo? Demorou 42 anos para eles, a questão da destruição ali. Mas demorou 52 dias para eles colocarem de pé tudo aquilo que havia sido derrubado. Foram mais de 140 anos de ruína. A oposição e o desencorajamento que os reconstrutores nos dias de Neemias tiveram de enfrentar da parte dos inimigos declarados e falsos amigos é típica da experiência dos que trabalham hoje para Deus. Cristãos são provados, não somente pela ira, pelo desprezo, pela crueldade dos inimigos, mas pela indolência, inconstância, frouxidão, perfídia de pretensos amigos e auxiliares. Zombarias e escárnios são endereçados. E aí nós temos que fazer aquilo que Jesus falou, temos que cuidar para que não sejamos uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Às vezes tem pessoas com boas pretensões, com bons planejamentos para levar a obra de Deus à frente, mas às vezes dentro de uma própria comissão da igreja, que eu não estou dando esse exemplo para apontar ninguém, mas eu digo pode ser dentro de uma comissão da igreja, que a comissão da igreja planeja e passa para os irmãos executários, ou até mesmo os irmãos da nave da igreja. A gente passa um planejamento para eles, que todo mundo pensou e todo mundo trabalhou, e você vai ver pessoas jogando areia. Você vai ver pessoas, talvez até sem pretensão de fazer isso, mas não sabe às vezes que aquilo que ela está falando
pode ser às vezes mais destrutivo do que construtivo. Por que os muros caíram? Primeiro o muro espiritual e depois o muro real. O muro caiu de Jerusalém, por quê? Porque a vida daqueles irmãos não estavam de acordo com a vontade de Deus. E quando a vida da igreja do Itaú não estiver da vontade de Deus, igreja nova não vai sair, pessoas não vão se converter, o trabalho vai ficar travado. Por isso foi que os muros caíram. E cada um analise dentro do seu coração, eu já fiz isso essa semana. Cada um analise dentro do seu coração, do seu próprio coração, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que a pessoa está fazendo em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao seu trabalho, em relação ao próximo, para ver se de repente algum ato que eu estou fazendo eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. O culto familiar, primeiro caiu o culto familiar, para depois vir a apostasia dos filhos. Primeiro caiu o estudo da Bíblia, agora eu não estudo tanto, né? A Bíblia é só para me levar para a igreja. Depois veio a pornografia. Caiu a oração e depois veio a retenção dos dízimos e das ofertas. E resultado, desobediência e degradação espiritual. As muralhas de proteção foram sendo derrubadas. Eles não notaram que fazendo isso, eles estavam pegando e colocando... Ele está no exército. Eles foram colocando minas aos pés das muralhas. A muralha era para ser um centro de proteção para aquele povo. E com isso eles foram derrubando. Alguns minutos do sábado, de repente, né? Que eu já não dou tanta importância, né? Não, o sábado não é tão santo assim, né? A gente pode adorar a Deus em qualquer outro dia. Mas a Bíblia diz que o sábado é o sábado de quem? É nosso? É do Senhor. Então toda vez que tu escolhe ligar tua televisão no dia de sábado lá, que não tem nada a ver com espiritualidade, você está dizendo para Deus que não tem tanta importância o sábado assim. Toda vez que você liga o teu PC e coloca músicas lá profanas, ou músicas que às vezes como tem alguns que se colocam assim, quer ver? Ó? Tem alguns que dizem assim, eu escuto essa música porque é música da terra. É música da terra. É música profana. Se não é de Deus, se não fala de Deus, se não é Deus. Se bem também que tem outro lado, tem músicas que falam de Deus, mas não o glorificam. Um pouco de moralidade, né? Quando digo moralidade aqui, não é só relacionamento sexual, ou alguma coisa fora do casamento, ou fora ou dentro do namoro. Imoralidade pode ser palavras pervertidas, pode ser piadas, pode ser qualquer outra coisa. Um pouco de falso testemunho, né? Olha, irmão, eu vi o irmão lá, ele estava lá naquele lugar, mas o coitado ele estava passando pela frente e parou ali. Um pouco de falta de senso de adoração. Sempre vão se levantar inimigos. Aonde quer que estejamos, sempre vão se levantar inimigos. E no caso aqui também se levantaram inimigos, como Sambalat, como Tobias e Gesem. Está lá em Neemias 2:10, né? São todos aqueles que não querem ver a mudança. São todos aqueles que não querem ver a transformação da igreja ou dos irmãos. E isso causa um desgosto. Isso causa um desagrado. E olha só, vamos ler esse texto aqui. Diz assim, verso 10. Cadê?
não estou em Neemias aqui, peguei em Filipenses. Mas lê o versículo 10 aí, bem alto. Porque ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Os caras ficaram, como diz na gíria, cabreiro, porque as pessoas ali estavam querendo fazer aquilo que era certo e se levantaram contra. Às vezes você vai estar procurando fazer aquilo que é certo e vão levantar pessoas para tentar desanimar e não prosseguir. Sempre vai ter. Dentro da igreja mesmo, dentro da família, aqueles que às vezes são lobos disfarçados, ovelhas disfarçadas com capa, com lobo, né? Vocês entenderam? Neemias estava em Jerusalém para reconstruir os muros, mas Sanbalate estava lá para vê-los cair. E mistura de paganismo com cristianismo, talvez um traje com a metade decente e com outra parte indecente. Um namoro pela metade, talvez namoro cristão, uma pessoa cristã, talvez com uma pessoa não cristã. Poderíamos dar outros exemplos? Talvez assim, ó, é só uma pulseirinha, eu ganhei, é de estimação. Ah, que mal tem uma bistequinha. É só uma bistequinha, né? É carne, uma bistequinha. Final do campeonato, o que vocês acham? Final do campeonato se fosse no sábado, será que estaríamos ligando às 4 horas da tarde ou 5 horas quando o jogo começa? Mas está quase dando o pôr do sol, então eu acho que não tem problema, né? Tem problema sim. Foi pela desobediência que os muros caíram. E olha só, Satanás tira vantagem para a realização de seus propósitos. De todo elemento não consagrado, Satanás vai tirar propósito disso. Se você não estiver buscando a consagração, se o teu nível de consagração está quase zero, ele vai tirar. E ontem, conversando com o Alan aqui, a Maitê ali, estávamos conversando de um assunto, e eu falei para ele: Satanás tem uma tentação especial para cada um de nós, porque a mesma coisa que a irmã falha, o irmão não falha, mas tem coisa que ele falha e a irmã não falha. Então ele sabe o que colocar dentro do teu coração, ele sabe o caminho, ou seja, ou melhor, o atalho. Ele coloca atalhos na tua vida, atalhos. E quando você vê, você está longe de Deus. Eu preciso encurtar aqui o máximo isso aqui, mas são coisas tão importantes. Nem sempre os cargos coincidem com o poder. Por exemplo, no dilúvio, os homens eram homens de renome, de cargo, mas Noé não tinha cargo nenhum. Nos dias do Egito, Faraó tinha cargo, mas José tinha o poder, mesmo dentro da prisão. Nos dias de seca, o rei Acabe lá tinha um cargo, mas Elias tinha um poder. E nos dias do exílio de Nabucodonosor, Daniel tinha o poder, Nabucodonosor tinha um cargo. Antes do ministério de Jesus, Herodes tinha o cargo, mas João Batista tinha o poder. E nos dias de Jesus, Anás e Caifás tinham o cargo, mas Jesus tinha o poder. Então poucos personagens tiveram cargo e poder, e um desses foi Davi, a gente pode citar aqui. Mas antes de ter o cargo, ele teve o poder, e Saul o cargo. O interessante é que Saul, o rei, com o cargo não conseguiu enfrentar Golias, o gigante Golias.
Depois Davi acumulou o poder e o cargo. Mas um dia ele deixou os mandamentos de Deus. E quando isso aconteceu, mesmo que por um tempo ele perdeu o poder, que passou nas mãos de Natã. Lembra lá? Olhando o povão lá, né? Indo para a guerra lá, o rei, o soldado dele lá, se ralando lá. E ele pecando. E isso é um aviso aos que buscam cargos, às vezes, na igreja, e se esquecem do poder. Eu falei com o pastor essa semana, e eu disse para ele: pastor, eu quero dar a oportunidade do ministério pessoal para alguém da igreja. Porque independente do ministério, do cargo, do ministério pessoal, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas tem alguns irmãos, às vezes, que precisam do empurrãozinho ali. Deus, Ele pede para que você busque poder e não a função. Coloque em seu coração na reconstrução da juventude. Apoie a juventude. Apoie os nossos jovens. Neemias foi fiel. Apoie os nossos jovens. Apoie o trabalho que o clube faz. Apoie os adolescentes. Apoie lá a irmã que lidera a parte do Ministério Infantil. Seja um construtor de esperança. Os 10 santos preceitos proferidos por Cristo no Monte Sinai foram a revelação do caráter de Deus e deram a conhecer ao mundo que Ele exerce jurisdição sobre toda a herança humana. Essas leis dos 10 preceitos máximos do amor que se pode apresentar ao homem é a voz de Deus falando do céu para você. Fazei isto e não ficareis sob o domínio do controle de Satanás. Não há uma negativa nessa lei. Por mais que exista a palavra não, todos os nãos que Deus coloca para a gente são muralhas para te proteger.